Bom, eu estava gravando e ouvindo um barulho na porta, era minha gata pedindo para entrar, então eu tive que parar a gravação e agora a gente vai retomar. Bom, o que eu falei para vocês é que uma célula é composta de diversos elementos, o átomo também é composto de diversos elementos e a gente tem, então, o elemento inicial ali, aquele que é indivisível dentro do direito, que seria o artigo. Então, um artigo ele vai ter alguns elementos, cada um dos elementos tem uma função específica, assim como a gente vai ter, então, a mitocôndria e o complexo de Golgi, e os lisossomos e os ribossomos fazendo cada um uma função dentro da célula, a gente acaba tendo os parágrafos, os artigos, os parágrafos, as alíneas, os incisos para trabalharem questões dentro do artigo. Primeira coisa que a gente tem que saber, o artigo é uma unidade básica do direito. Ele não pode trazer dois assuntos. Tudo bem? Bom, aí uma vez que ele, então, traga aquele assunto, ele pode ser simplesmente só composto pelo caput, se não houver nenhuma necessidade de subdivisão, de mostrar diferença dentro de um mesmo assunto, uma subdivisão ou uma continuação daquele determinado raciocínio, ele vai ter só o caput. Então, o caput é onde vai ser trazido o assunto. Nenhum artigo pode ter mais de um assunto, tá? Um único assunto por artigo. Bom, então uma lei ela pode ser composta de 3, de 4 ou de um único artigo. Então aí vai ser artigo único, sem numeração. Agora, se ela tiver mais de um artigo, então aí ela vai ter artigo 1º, artigo 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12. Então ele é ordinal até o 9º e depois 10, 11, 12. A gente não fala artigo 11º, a gente fala artigo 11, artigo 10, artigo 9º, tudo bem? A mesma coisa com os parágrafos. Bom, um artigo nunca vai trazer mais de um assunto, e esse assunto vai estar no caput. Agora, se o caput precisar ser subdividido, aí então a gente vai ter que pensar como é que ele vai ser composto. Vamos tentar entender isso. Se o caput precisar ser, ter uma continuação lógica do raciocínio, então, são deveres dos estudantes. 2 pontos, uma continuação lógica que poderia continuar na mesma frase, tá? Se pode continuar na mesma frase, sendo composto apenas por pontos e vírgulas e seguir numa mesma frase, a gente está falando de continuação, continuidade do raciocínio. Então, apenas para ficar mais fácil de achar, mais fácil de encontrar, e por uma questão de técnica, a gente acaba colocando isso em formato de inciso. O inciso, a linha e o item são continuidades do raciocínio. Agora, ao invés de colocar tudo numa mesma linha, tá? Então, por exemplo, o artigo 5º da Constituição tem mais de 70 incisos, os incisos todos são continuação do raciocínio inicial, lá do caput, tá? Do que tiver acima dele. Então, o inciso de um parágrafo é a continuação do parágrafo. A linha é a continuação do inciso, tá? O item é uma continuação da primeira linha que ele tiver composto lá em cima. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque se a gente precisar de uma continuidade de raciocínio, a gente vai usar inciso, a linha, item. Tudo bem? Agora, se a gente está falando sobre um assunto e a gente precisa desmembrar esse assunto, dentro do mesmo assunto a gente precisa trabalhar uma outra temática, a gente não pode usar inciso, porque inciso é continuação lógica, continuação linear de raciocínio. Então, a gente vai usar o parágrafo. Vamos tentar entender isso um pouco melhor. Quando a gente fala sobre o homicídio, artigo 121 do Código Penal. Agora, dentro do homicídio, que é matar alguém, a gente vai ter homicídio qualificado, homicídio atenuado, homicídio culposo, homicídio porque a pessoa que você quis matar, a pessoa que foi morta, a vítima, é uma mulher, a pessoa vítima
é um policial, é alguém que compõe, então, uma instituição de segurança. Então, olha só, é o feminicídio ou em decorrência do fato de ser um policial. A gente está falando tudo, a gente está falando de homicídio. Então, quando a gente precisar alterar um pouco o rumo da prosa, né? Trabalhar um pouquinho algo que não seja especificamente linear, uma continuação de raciocínio, a gente tem que usar o parágrafo. O parágrafo, então, ele vem para acrescer elementos, para colocar algum tipo de elemento diferenciado. Por exemplo, dizer algo, abrir uma exceção, contemplar algum tipo de assunto específico que não possa ser trabalhado dentro do caput como, com aquela continuação linear, tá? Bom, então, quando a gente está trabalhando, por exemplo, o próprio artigo 5º da Constituição, a gente tem, então, vários incisos, que é a continuidade dos nossos, né, a continuação dos nossos direitos individuais, direitos e garantias individuais, dos homens e mulheres brasileiros e que não sejam brasileiros, sejam de qualquer origem, porque não pode haver nenhum tipo de discriminação entre pessoas, né? E a gente aqui, alguns inclusive se aplicando às pessoas jurídicas, né? Alguns no que couber. Então, olha só, os 70 e tralalá incisos do artigo 5º da Constituição, se eles tiverem que se subdividir, por exemplo, o relacionado ao tribunal do júri, né? Quando ele vai falar sobre a principiologia do tribunal do júri, para que serve um tribunal do júri, ele coloca, então, em formato de alínea. Pois bem, agora, depois que ele termina toda a passagem, que vai, quais são todos os direitos que nós, como pessoas, possuímos, ele vai trabalhar o quê? Logo abaixo dos incisos. Ele fala sobre os parágrafos, e aí vem falando, então, parágrafo 1º, possui aplicação imediata. Parágrafo 2º, existem outros no corpo da Constituição ou decorrentes de tratados internacionais. Parágrafo 3º, se for um tratado internacional que for de direitos humanos, que for incorporado com procedimento de emenda constitucional, vai ter status de emenda constitucional. Vocês estão entendendo que, na verdade, ali, todos os parágrafos estão trabalhando alguma coisa, mas já não são continuação linear do caput, tá? Quando a gente precisar se referir a um inciso de um parágrafo, de um artigo, a gente sempre vai falar o inciso primeiro, depois o parágrafo, depois o artigo, tá? Olha só, uma outra coisa que eu queria falar para vocês. Incisos são colocados em formato de número romano, mas você nunca vai ler eles com uma leitura ordinal, é sempre cardinal. Então, embora ele esteja escrito por número romano, ele deve ser lido inciso 1, inciso 2, inciso 3. Tudo bem? A linha, ela é aquela letra que logo em seguida vem um sinal de parênteses ali, né? Bom, a linha, ela é uma continuação linear de raciocínio, uma continuação lógica do raciocínio, que acaba sendo sempre algo, né, uma continuação de um inciso. Se uma linha precisasse bifurcar, colocar em 2, 3, 4 subtópicos da linha, a gente vai colocar isso em formato de item, tá? O item, ele é composto por um algarismo arábico, então 1, 2, 3, tal, e ele vai ser lido item 1, item 2, item 3. Uma outra coisa que eu não sei se vocês já perceberam, é que no final dos incisos, nunca vem ponto final, a não ser que seja o último inciso, tá? Ele geralmente termina em ponto e vírgula, tá? Por quê? Porque ele não é a finalização do caput e acaba ali. Ele pode ser, então, assim, ele é uma continuação, mas significa que existe um outro inciso para além dele,
Então é uma coisa que é interessante também da gente colocar para vocês.